Estamos aqui direto, né, da TV Tamuia, transmitindo o julgamento do caso do assassinato de Nega Tupinambá Pataxó Ranranhan, do sul da Bahia. Um povo que até o momento está sendo sistematicamente perseguido. E a gente vai acompanhar aqui, né, o julgamento da pessoa que assassinou, que está requerendo, né, que seja retirada a possibilidade de prisão preventiva e que também seja retirada a possibilidade de julgamento a júri popular. E a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar que esse julgamento ocorra de forma que os favoreça, inclusive. A gente não vai aceitar uma coisa dessa. É uma magé do povo Pataxó Ranranhan, de Tronco Tupinambá, do sul da Bahia, que estava em um território de retomada junto ao seu povo, e foi alvejada, né, por um homem, um filho de fazendeiro, que estava junto a um movimento, né, para quem não sabe, existe um movimento organizado de agropecuaristas chamado Invasão Zero, e esse movimento chamado Invasão Zero, ele foi perseguido, né, territórios indígenas, grupos, povos indígenas, né, e assassinado, pessoas vítimas, né, além de perseguido. E Nega foi uma dessas pessoas que, infelizmente, foi alvejada por esse movimento assassino, né, que invade, que tomba corpos, que invade territórios, que invade corpos. E nesse dia, quase também, seu irmão, Cacique Nailton, também quase faleceu, né, foi alvejado, passou por um procedimento cirúrgico muito sério, ele foi alvejado num órgão vital, e Nega veio a falecer na hora. É um ataque que aconteceu totalmente orquestrado, totalmente divulgado na internet, né, nas páginas do Instagram desse movimento, que já está presente em vários estados do Brasil. Houve várias divulgações de que ia acontecer esse embate, de que ia acontecer essa invasão do território de Parente, Pataxó, daquele território ali, daquela região. E tudo isso foi assistido pela polícia, tudo isso foi assistido pela mídia, tudo isso aconteceu em plena luz do dia, tudo isso aconteceu com aviso prévio, com organização, com financiamento, né, porque os agropecuaristas, eles têm hoje uma força grande, não só pelo domínio do capital mesmo, né, da grana que eles movimentam e que eles monopolizam, mas também das relações políticas que eles nutrem, das pessoas que são agropecuaristas também, que estão hoje ocupando cargos públicos, colocaram na mão de pessoas com interesses totalmente individuais, exploratórios, né, as políticas públicas para todas as pessoas. Isso é algo muito complicado, isso é algo paradoxal, e é o que é esse sistema, né? A gente não tem direito a acompanhar o processo, a gente não tem direito a entender os pontos que estão sendo julgados, não tem acesso à vida mesmo, né? Porque esse é o primeiro crime grave que aconteceu nessa situação. O povo Pataxó do sul da Bahia não tinha possibilidade de defesa naquele momento, com todo um movimento de agropecuaristas muito organizados, pesadamente organizados, com carros, com armas, com combustível, né? Porque houve incêndio no território, enfim. É um massacre, né? O que está acontecendo, é uma perseguição sistemática o que está acontecendo, porque se acirra agora uma fase do capitalismo essencial da dominação desse sistema, e sempre que isso acontece, os primeiros povos a serem atacados, subjugados, são os povos indígenas, porque nós que estamos nos territórios, nós que estamos nas terras, nós que estamos preservando as riquezas dessas terras, inclusive. Então, quem eles primeiro, né, atacam, invadem, roubam, sequestram, somos nós. A gente não consegue nem mesmo ter acesso, né? Eu acompanhando aqui, escutando os julgamentos, cada palavreado, é tão complexo, né, a linguagem com a qual eles colocam questões tão simples de você explicar, e o assassinato de uma pessoa muito importante de uma comunidade, de um pilar, inclusive, espiritual, político, de uma comunidade, que é o fato de esse povo estar sendo sistematicamente perseguido ainda no território. São vários fatos assim, tão simples de se explicar e tão simples de se julgar, e esse juridiquês e essa forma como eles tentam tratar o que eles dizem que é justiça, para nós, isso, não passa de um teatro, né? Como tudo nessa história inventada que é esse Brasil, né? Parente de Aruieta, Cariju, gosta de dizer, né? Coloca em base na sua tese de mestrado ou doutorado, se não me engano. Eu sempre me confundo nessas coisas. Mas ele afirma, né? Que o Brasil, né? Ele é essa invenção, essa ficção de Estado-mercado. E é isso que é, né? E para nós, essa ferramenta, essa justiça, essa força policial, tudo isso, nos afeta na realidade, mas para nós são cenários, né? São teatros para manter a gente, assim, refém mesmo dessa situação de insegurança, perseguição, de privação de um direito tão básico que é o viver, né? O bem viver, ele passa minimamente pelo viver. Se a gente não está vivo, a gente não nem aproveita o bem viver, né? Então, o mínimo nós não temos, que é o direito à vida, que é o direito ao viver, que é o direito à notificação até mesmo, né? Porque foi distribuído pelas mídias de que tinha morrido, tinha tombado Nega Tupinambá Pataxó, mas ela foi assassinada. O povo dela sistematicamente está sendo perseguido. O irmão dela quase morreu no mesmo dia. Ela, inclusive, morreu defendendo seu irmão, né? Então, a gente está, assim, passando por um momento de acirramento dessa guerra que há mais de 500 anos os povos tradicionais estão travando pela defesa desse território, pela defesa da vida do planeta inteiro. Porque quando a gente protege os territórios, a gente não está protegendo só o nosso povo, que mora lá dentro, ou o próximo.
mas a gente está defendendo todo um planeta, né, toda uma biodiversidade, um bioequilíbrio, que já há muito tempo está sendo desequilibrado, destruído, né, e tudo isso somado à própria destruição que não cessa, né, porque todos os dias a gente alertando para o fim dessa possibilidade aqui de vida, as explorações não param. Todos os dias, na verdade, é eles facilitando, né, as maneiras de explorar. Vamos lembrar que o PL da devastação foi sancionado, né, porque aquilo ali não foi um veto parcial, aquilo ali mal foi um veto, né, e a gente abre, né, um momento para falar sobre isso, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui nesse canal, né, a gente tem ainda uma revisão aí do que foi essa Marcha das Mulheres, do que foi essa conferência, estamos aqui acompanhando o julgamento agora, tem essa questão do PL da devastação para a gente conversar, para a gente trazer aqui especialistas para falar sobre. Agora, vai começar, tá, gente? A partir desse trecho, esse doutor, nesse desembargador, doutor Marcos, vai estar tratando do caso de Lula. Um voto e uma proposta de emenda que já foi previamente distribuído, em que eu não estou dando provimento ao recurso de sentido distrito manejado pelo Ministério Público Federal contra a decisão do juiz de primeiro grau, que substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares. E aqui, só para registro, né, entre as medidas cautelares está vedação de ausentar-se da comarca, em que reside por mais de 30 dias sem autorização judicial, obrigação de comunicar ao juízo o endereço atualizado e qualquer mudança de endereço, comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, comparecimento mensal à sede do juízo, de seu domicílio para justificar suas atividades, retenção de passaporte, proibição de portar arma, proibição de participar de manifestações públicas de grupos que estejam relacionados a conflitos agrários e ou territoriais, aí no caso territoriais referentes a terras indígenas, eu imagino, proibição de comunicar-se com testemunhas de acusação, vítimas e demais indígenas da comunidade indígena da etnia Pataxó, Ranhanhan, com ocupação territorial dos municípios de Potiraguá e Pau-Brasil. Eu estou negando provimento ao recurso do incentivo distrito do Ministério Público, por entender que essas medidas, inclusive já colocadas em práticas, elas não demonstraram qualquer interferência no curso da instrução e nem há indício concreto de risco de comprometimento da aplicação da lei penal, né? Se houver, né, pode o juiz de primeiro grau reavaliar a necessidade de outras medidas, né? Então, em síntese, eu estou com esses fundamentos negando provimento ao recurso em sentido distrito do Ministério Público Federal. E se houver uma convergência da turma, eu penso que a sustentação oral se torna desnecessária. Ok. O desembargador César Jataí. Cumprimento o nobre advogado, senhor presidente, e vejo que o voto do eminente relator está muito fundamentado. Eu vou acompanhar integralmente. Eu também acompanho o eminente relator e fica dispensado então a sustentação oral, doutor Fabiano. Proclamo o resultado do número 47, a turma por unanimidade negou o provimento ao recurso no sentido estrito. Desembargador Marcos Augusto Souza, Vossa Excelência continua com a palavra para o item 48. É o recurso no sentido distrito 100.1521-28, 2024, final 3300. Doutor Fabiano Cavalcante Pimentel falará pelo recorrente José Eugênio Fernandes Amoedo. Desembargador Marcos Augusto com a palavra. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por José Eugênio Fernandes Amoedo contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Itabuna, Bahia, que o pronunciou como em curso no artigo 121 caput do Código Penal e no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 10.826 de 2003, para sujeitá-lo ao julgamento popular. Nas razões recursais, a defesa se insurge contra a imputação do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, alegando que deve ser aplicado o princípio da consunção, devendo a conduta ser absorvida pelo crime de homicídio simples,
sustenta que o recorrente levou a arma para o local dos fatos apenas com o intuito de garantir sua defesa, de sua família e de terceiras pessoas, não aportando ostensivamente, configurada a relação de continência prática e não havendo que se falar em condutas autônomas. Argumenta que a imputação configura bis in idem, posto que o mesmo fato estaria sendo duplamente punido. Pré-questiona os artigos 413, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 10.826 de 2003, artigo 5º, inciso 54 e 93, inciso 9º, ambos da Constituição Federal. Contra razões e juízo de retratação, o Ministério Público Federal oficia pelo não provimento do recurso, é o relatório. Obrigado. Doutor Fabiano, 15 minutos. Obrigado, presidente. Vou ser bem breve na sustentação. Quero cumprimentar Vossa Excelência, o eminente desembargador Jandaí, eminente desembargador relator, eminente procuradora. É exatamente o processo cujo relatório foi lido pelo eminente relator. Nós não vamos aqui tratar de matérias atinentes ao mérito da causa. Sei que este é um processo que deverá ser decidido pelo Tribunal do Júri. Mas o que busca a defesa aqui, neste recurso em sentido estrito, é a justa medida da acusação. Os autos narram que o boletim da Polícia Militar chegou ao conhecimento do senhor José Eugênio que algumas pessoas teriam invadido uma fazenda, fazendo vaqueiros de reféns, liberando-no no decorrer da manhã. Esse é o relatório da Polícia Militar. Segundo um dos vaqueiros, alguns dos indígenas estariam com o rosto coberto, portando armas de fogo, revólveres e pistolas. Após essa notícia, ele se desloca então para a fazenda e passa a portar uma arma que era, na verdade, uma arma que ficava na própria fazenda. O Ministério Público, então, oferece denúncia por 2 delitos: o porte de arma e o homicídio. A defesa entende, de acordo com a própria jurisprudência do STJ, que neste caso deve-se aplicar, sim, o princípio da consunção. Eu colacionei ao recurso o HC 104.455 do STJ, que diz o seguinte: a aplicação do princípio da consunção pressupõe a análise da existência de um nexo de dependência das condutas. Havendo o fato único e incontroverso de que a arma de fogo foi o meio para a consumação do homicídio, aplica-se o princípio da consunção. Vejam, eminentes desembargadores, que o José Eugênio não há relato nos autos de nenhum outro fato envolvendo o porte desta arma. Com as notícias desta invasão de pessoas encapuzadas, armadas, ele então pega a arma da fazenda e desloca-se ao local. A Polícia Militar também afirma no seu boletim, não vou entrar no mérito da discussão, mas diz o boletim da polícia: momento em que houve um disparo de arma por parte dos indígenas, e a partir disso generalizou-se um confronto. Então vejam que, em virtude deste confronto, ele então efetua um disparo de arma de fogo e é levado então ao falecimento de um indígena. O que quer a defesa exclusivamente nesse recurso não é discutir o mérito da causa, isso será tratado efetivamente no Tribunal do Júri, mas apenas que se aplique o princípio da consunção de acordo com a jurisprudência do STJ. Neste caso específico, veja, não há nenhum outro elemento de que ele portou essa arma em outro local. Ele sai da fazenda, a arma estava na fazenda, desloca-se para uma outra fazenda, ao confronto,
e então o disparo de arma de fogo. Outro fato que foi também decidido, né, na pronúncia, de que esta arma seria uma arma de numeração raspada e que por isso haveria uma ofensa à coletividade. Veja, eminente relator, que o fato de ser ou não uma arma raspada, para o fim, né, do fato, do crime final, pouca ou nenhuma diferença faz. Se a arma seria raspada ou não seria raspada, já que haveria então a consequência da conduta seria a mesma. Então, esse argumento de que a numeração raspada traria ao fato uma maior imputação, uma maior apenação, ela não tem fundamento nem fático nem jurídico, já que o resultado seria efetivamente o mesmo. Também jamais houve qualquer dolo da parte dele de portar a arma. O objetivo era, sem dúvida, defender-se, né? Que seria a tese travada no tribunal do júri. Então, eminente relator, sendo meu objetivo, diante do fato, a defesa entende que este porte de arma, esse deslocamento de uma fazenda para outra, e o resultado, morte, né, que este porte de arma ele seria, na verdade, um artefacto impunível, devendo sim ser aplicado o princípio da consunção. Essa é exclusivamente a tese deste recurso, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Eminente relator. Obrigado, doutor Fabiano. Não, presidente, cumprimentar o ilustre advogado pela objetividade, sem nenhum prejuízo da qualidade da sustentação. Ressalte, ab início, que a decisão de pronúncia no procedimento especial do Tribunal do Júri configura mero juízo de admissibilidade da acusação fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indício suficiente de autoria ou de participação, conforme as disposições do artigo 413, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, assim dispostos. Suprimo a leitura e prossigo. A pronúncia não estabelece a valoração de méritos sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do júri, mas, ao contrário, configura apenas a admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida. Nesses termos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. Agravo regimental, no HC 866-374, Rio Grande do Sul, quinta turma, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, publicado em 20 de 12 de 2023. Eu cito aqui também da relatoria do eminente desembargador César Jataí, precedente na mesma linha, dessa correndo a quarta turma, que está registrado nos autos. Quanto à absorção do delito de porte de arma pelo homicídio simples, aplicando-se o princípio da consunção, somente será possível quando comprovado nos autos que se tratou unicamente de crime meio para a prática do crime fim. Havendo dúvida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri diante da competência constitucionalmente estabelecida desse órgão. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que cabe ao Conselho de Sentença o recebimento da incidência, o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia por ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. Agravo regimental no Aresp 2.329.217, Mato Grosso do Sul, quinta turma, relator, ministro Messódio Azugai Neto, publicado em 28 de 11 de 2023. Ainda no mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Eu registro aqui mais um outro precedente na mesma linha, também do ministro Reinaldo Soares da Fonseca,
e um outro da 6ª turma, de relatoria do ministro já aposentado, né, ministro Nefe Cordeiro. Feitas tais considerações, da análise cabível para a atual fase, verifica-se que a materialidade da Lei 10.826 de 2003 está demonstrada pela apreensão da arma de fogo que foi periciada, concluindo-se pela aptidão para efetuar disparos. E eu cito aí os IDs dos documentos que comprovam esses fatos. A respeito dos indícios de autoria ao ser ouvido em juízo, o recorrente afirmou que a arma estava na propriedade de seus pais, com os quais reside, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Declarou que levou o artefato para o local onde ocorreram os fatos por preocupação com sua segurança e de sua família. Verifica-se, portanto, que a pronúncia se fundou nos indícios de que o recorrente portou a arma de fogo, supostamente com o objetivo de se proteger antes da ocorrência do homicídio, o que apontaria para o porte de arma de fogo como conduta autônoma, segundo o que restou apurado até o momento. A alegação, esses são fundamentos da sentença de pronúncia. A alegação de que o recorrente pretendia resguardar a segurança própria de sua família ou de terceiras pessoas, utilizando o artefato efetivamente para esse fim, deve ser apresentada ao Conselho de Sentença, a quem cabe, em sua soberania, decidir acerca da questão. A dúvida a respeito da configuração do crime autônomo ou crime meio para a execução do delito contra a vida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri após detida e aprofundada análise do conjunto probatório até então angariado e de outros elementos que poderão ser produzidos durante o julgamento em plenário. E aqui eu acho que o ilustre advogado já deixa claro que a tese da legítima defesa será levada à apreciação do Tribunal do Júri. De rigor, portanto, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal de Júri, pois é o juízo constitucionalmente competente para o exercício da cognição exauriente dos fatos narrados na denúncia, não cabendo a exclusão do delito de porte de arma de fogo, neste momento processual, sob pena de afronta à soberania dos vereditos. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito. É o voto, senhor presidente. Desembargador César Jataí, muito obrigado, eminente relator. Sim, senhor presidente, voto do eminente relator, bem esclarecedor, minudente e fundamentado, fazendo prevalecer a soberania do Tribunal do Júri. A defesa, com certeza, levará a tese e pode até ter sucesso no Tribunal do Júri. Então, eu vou acompanhar Sua Excelência. Obrigado. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado, o número já indicado. A turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso no sentido estrito, nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Fabiano. Boa tarde. José Eugênio Fernandes Amoedo, o assassino de Nega Tupinambá Pataxó Ranranhan, seguirá respondendo em liberdade, uma vez que, desde o pagamento de fiança, ele segue em liberdade. Uma das apelações solicitava que ele voltasse à prisão preventiva, porém os desembargadores julgaram que ele não causava prejuízo à sociedade estando solto, o que para nós é um absurdo, uma vez que ele já causou um grande prejuízo, não só ele, como esse movimento criminoso chamado Invasão Zero. Foi aceita a apelação que leva o caso a júri popular. Então, o julgamento seguirá até a fase de resposta final, de sentença, que será decidida por um júri popular. Porém, a gente segue mobilizado, dizendo que não basta, não é o suficiente, que tudo isso é o processo mínimo que merece a memória, a lembrança e a resistência de Nega Tupinambá Pataxó Ranranhan. Essa causa aqui, o Congresso apoiou, criou uma lei, eu posso dizer, que é da invasão zero. E esse povo se instalou no extremo sul da Bahia e está matando o nosso povo. A semana retrasada, 11 lideranças do nosso povo foi preso e incriminado pelo Estado da Bahia. Os nossos líderes estão sendo presos injustamente para que não lute pelo seu território.
levar. No dia da audiência que nós estamos aqui, em Brasília, no dia 11, Marcelino e Pataxó, do território Barra Velha, foi assassinado. E quero dizer aqui a todos que nós não vamos desistir do nosso território. Ser assim, que para eles, o sangue indígena importa sim. Hoje eu sou uma mulher indígena, que eu não posso sair, a minha vida hoje é completamente parada. Vivo num programa de proteção que muitas vezes não funciona. Não posso sair. Ontem, o pessoal do estado da Bahia veio aqui, gente, veio nos seguindo, pessoas pluralistas de lá, querendo nos assassinar aqui na Vila do Acampamento. Aí os parentes viram e nos avisaram. E assim, todo canto nós estamos correndo perigo. Só quero assim dizer para todos que hoje, não só a Bahia, mas, vou dizer, o Brasil todo, o nosso povo, está sendo injustamente incriminado, as nossas lideranças, os nossos jovens, e que está matando é o Estado, é a polícia que está matando o nosso povo. Isso é a verdade. E eles não falam o que está acontecendo. Esse Congresso é ele que está matando o nosso povo, porque é ele que cria as leis. Então, a minha fala é essa. Só peço assim que, Celinha, nós, o Conselho de Cacique da Bahia, a gente precisa que você receba nós, que a gente veio aqui conversar com vocês, o que está acontecendo. Você, FUNAI, a ministra e a ministra dos Direitos Humanos. É isso, Nietzsche Almeida, muito obrigada.